E aí acabou que gostaram. Aí me chamaram pra fazer uma experiência em Brasília. Aí eu fui. E na primeira vez que eu fui expulso. Você não conseguiu gravar ou gravou a expulsão? Na real, cara, a primeira vez que eu fiz Repórter Inexperiente foi com o Agnaldo Timóteo. E eu fui expulso da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Caralho. E aí eu pensei, fudeu, perdi meu emprego, perdi minha chance. É. Aí, só que ele ligou e falou, não, a gente gostou tanto que esse seu teste vai pro ar. Que ele... Tinha material pra teste? Tipo, o fracasso era engraçado. É, e aí foi pro ar que o cara me expulsando, puto comigo. Aí passou os 3 meses de contrato, o Diego Barredo, que era o diretor do CQC, falou, vou fazer uma experiência com você, vou te mandar pra Brasília. Aí eu fui, primeira vez que eu fui expulso do Congresso. Por quê? Você lembra? Lembro, porque eu perguntei pro Arlindo Quinalha, que era do PT, que era o líder da... Na época, ele era o líder da Câmara dos Vereadores, ele era o líder do PT na Câmara, e eu perguntei pra ele sobre o Caixa 2. Tá. E veja só como, desde aquela época, a gente tá falando de mais de... Falando de 2010? 2008. 2008? 2008. Nós estamos falando de mais de 10 anos atrás. Veja como o PT era mimado pela imprensa. É. Que precisou um cara, um novato do humor, que tava pouco me fudendo. Desafiar os caras. Não é nem desafiar. O que eu não fui dar desafiar, eu fui fazer uma pergunta que eu, como cidadão, queria ouvir ele responder, porque ninguém fazia. E por que ninguém fazia? Eu sei a resposta. Que eu cheguei pro cara do PT e perguntei com todas as letras. E o Caixa 2. E ele começou a falar que eu estava desrespeitando e me expulsou do Congresso. Por causa dessa pergunta. Ali eu percebi como o PT é mimado pela imprensa. Esta pergunta me expulsou. Ele estranhou que apareceu alguém fazendo esta pergunta para ele. Porque os caras colocam eles num pedestal que você não pode perguntar nada, cara. Não pode. Imagina. E é engraçado que muito tempo atrás, o Tassi fazia o Ernesto Varela, ele perguntou pro Maluf, cara. Exato. O senhor é corrupto? Exato. E por que não veio, essa imprensa não continuou fazendo esse tipo de pergunta? Mas isso, se você vê o dia que o... Aliás, é um cara legal pra você trazer aqui, que é o Cláudio Manuel, do Cacete Planeta. Com certeza. Que pra mim o Cláudio Manuel fez um dos melhores documentários da história da cultura que foi do Wilson Simonal. Cara, a história do Wilson Simonal é absurdamente escroto. O Wilson Simonal foi o primeiro cancelado do Brasil. Mas cancelado pra valer, né? Pra valer. Por quê? Porque ele não tinha internet na época. Exatamente. Se ele a mesma coisa que fizeram com o Simonal, fizeram comigo todo mês. Por sorte eu tenho internet hoje e dá pra, sei lá, falar... Fogo contra fogo. Né? Mas eu falei do Cláudio Manuel, porque o Cláudio Manuel foi no meu programa uma vez, quem tiver curiosidade, procura lá, Cláudio Manuel de Noite, onde a gente conversa sobre isso, e ele fala que ele tava no Cacete Planeta, ele zoava o Itamar, zoava o Collor, o Fernando Henrique, e tava tudo bem. O dia que ele zoou o Lula, começaram, mas e aí? Não sabia disso, não. O dia que ele começou a zoar o Lula, o dia que o Caceta começou a zoar o Lula, começou as represárias. Mas e aí? Bilhetinho? Não, é dos próprios colegas. Ah, dos colegas mesmo? Jornalista, os artistas, o pessoal na rua. Mas e aí? Mas não pode zoar o Lula. O Lula não. Eu falei, mas eu zoava o Fernando Henrique até o ano passado. Não, mas o Lula não pode zoar, isso não pode fazer. Então, ele conta isso pra mim, o dia que foi no meu programa. Caralho, então, realmente existe um patrulhamento aí uma proteção, né? Isso. E agora com o PCdoB também, né? Com o PSOL. Tudo que é de progressista e de esquerda é sacrossanto. Com isso não se agora, mexe. Hoje eu tava vendo, ontem, o Boulos pedindo uma vaquinha pra cobrir os custos da campanha, que ele usou o fundão eleitoral. Ele usou o fundão eleitoral. Agora, ele estava sendo contratado, estava concorrendo a um cargo para gerir o dinheiro. O dinheiro, e ele não sabe gerir o próprio dinheiro. Ele não sabe, ele pegou um monte de dinheiro público, gastou mais tudo. E agora quer que... Imagina esse cara fazendo o gerenciamento da cidade. Exatamente, cara. E outra... Não tem filho da puta pra perguntar isso pra ele. Não, e outra, eu tento no meu Facebook, já desisti, cara. Você não pode falar nada mal. Pode. Você faz zoeira com o Covas, beleza. Você faz zoeira com o Boulos, você não pode, cara. Não pode. Cara... É sacrossanto. E agora ele criou essa máscara de bonzinho, velho. É perigosíssimo isso. E hoje, foi hoje ou ontem também que a Cuba tava cortando a internet da galera. Eu não vi, eu tô por fora. Caralho, e ele é um cara que fala que lá tem democracia e tal. Ele defende. Foi aí, cara, acho que foi ontem esse negócio. Eu tô por fora.